Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da nossa jornada do conhecimento sobre os seguros de responsabilidade civil. E aí, estão gostando? Não se esqueçam de interagir aqui no chat, fazer as suas perguntas, que a gente vai respondendo e vai agregando conhecimento. Nós já tivemos a nossa primeira aula, onde nós vimos a base dos seguros de responsabilidade civil, seus conceitos, termos. Na segunda aula, nós adentramos o universo do responsabilidade civil profissional, o IEO. E você, o que você achou da aula? Te acrescentou? Você já conseguiu, dentro da sua carteira, identificar os profissionais que você tem? Ou seja, os médicos, os advogados, os dentistas, os contadores, os engenheiros, os contabilistas? Já começou a ofertar o seguro para eles? Vocês viram que é muito simples. Basta agora você pegar as informações básicas desses clientes, que é sobre a sua atividade profissional, os seus dados cadastrais e o seu faturamento, e fazer o orçamento junto às seguradoras que ofertam esse produto. Mas agora você já tem conhecimento de causa para poder entender as propostas que você vai receber e ver qual é o melhor custo-benefício para o seu cliente. Não esqueça das dicas que eu dei para você. E hoje nós vamos falar sobre o seguro de responsabilidade civil profissional, mas agora voltado para falhas de gestão. Essa modalidade de seguros é chamada de responsabilidade civil administradores, ou a sua sigla em inglês, que é DEO, que significa Directors and Officers, e traduzindo, significa diretores executivos. Então, é um seguro também de responsabilidade civil, agora voltado não mais para falhas técnicas, mas para falhas de gestão. Ele tem algumas particularidades que nós vamos conversar, que nós vamos trazer para o conhecimento de vocês. Então, vamos começar com mais uma modalidade dos seguros de responsabilidade civil, agora de administradores? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos entender qual que é o objeto, qual que é o conceito, para que serve esse seguro? Então, o seguro de responsabilidade civil administradores, o famoso DEO, ele foi criado para cobrir danos causados a terceiros, ou seja, a responsabilidade civil do segurado, quando esses danos são causados por uma falha de gestão. E falha de gestão, existem diversas situações onde um diretor ou um gerente ou aqueles que detêm o poder de gestão podem cometer simplesmente em uma tomada de decisões. Ou o que é pior, ele pode ser responsabilizado por atitudes de seus subordinados que tenham causado danos a alguém. Então, atos de gestão são atos de administração de uma empresa. E aí a gente entra uma responsabilidade simplesmente no dia a dia da empresa, da forma como se lidam com os funcionários, no tratamento dos funcionários, na delegação de funções. Nós temos decisões que os administradores tomam com relação aos resultados financeiros, as ações para prospecção de negócios, as ações para venda, as ações de marketing, as ações de compra, as ações de produção de produto, as ações a nível de contabilidade, as ações a nível de RH. Tudo isso são atos de gestão. E no desempenho de suas funções, na sua tomada de decisões, ele pode provocar danos a terceiros. E são esses danos que se tornam o objeto do seguro de responsabilidade civil administradores. Ou seja, ele é um seguro voltado para reparar terceiros no que tange a danos causados no decorrer do desempenho da função de administradores, de gestores de empresa. Esse é o conceito do seguro de responsabilidade civil administradores. Vamos um pouquinho além? Esse seguro traz algumas particularidades que não é muito usual para a gente dentro das apólices corriqueiras de seguro. A primeira delas é que existem duas formas de indenização. Na verdade, três, mas
eu vou focar em duas. É o tipo de cobertura A e o tipo de cobertura B. O que quer dizer quando você vê numa proposta, cobertura A e cobertura B? Gente, só significa a forma que a indenização será feita. Quando está lá na cobertura A, que o seguro está prevendo a cobertura A, ela está dizendo que a indenização será feita diretamente ao segurado, que é a pessoa que está sendo defendida, que está sendo coberta nessa modalidade de seguro. E a cobertura B diz que a indenização pode ser feita para a empresa, ou seja, como reembolso, caso essa empresa tenha arcado com os custos de indenização, com os custos de defesa da pessoa segurada, ou seja, do segurado, que é um gestor dessa empresa. Já tem uma diferença aí. Vamos também entender outra particularidade do seguro de DIO, e aqui muda um pouquinho em relação ao IO, é a questão dos prazos. Nós vimos, e aqui não tem nada de diferente, porque aqui também a gente usa o conceito de retroatividade, a vigência que é normal para todo seguro. Eu uso aqui também os prazos adicionais. Até aí, tranquilo. Só que aqui ele muda um pouquinho o contexto. Segue aí comigo. Primeiramente, o período de retroatividade tem o mesmo conceito. Ele é aquele período que absorve os eventos gerados mesmo antes do início de vigência da apólice. Isso é retroatividade. É igual. Da mesma forma, o conceito dos prazos adicionais também é a mesma coisa. É aquele período que mesmo tendo findado a vigência da apólice, eu vou acatar as reclamações, cujo evento gerador tenha acontecido no período de retroatividade ou no período de vigência da apólice. Aí é tudo igual. O que muda então aqui? O que muda é que no DIO, a retroatividade ela é dada de forma automática, diferente do IEO, que eu tenho que solicitar, que eu tenho que contratar. Aqui não, ela é dada de forma automática. E, pela essência do produto, diz que a retroatividade no DIO, ela é ilimitada. Isso quer dizer que, a partir do momento que você contratou um DIO para aquela empresa, o passado dela também está coberto. Mas, claro, vamos só entender um detalhe. Ela é uma retroatividade ilimitada para fatos desconhecidos. Ou seja, você contratou hoje um seguro de EO para uma empresa, amanhã ela recebeu uma reclamação, uma notificação, tem um processo contra o gerente financeiro daquela empresa. Vai ter cobertura? Se o gerente financeiro, se aquela empresa não sabia que aquele processo estava rolando, não sabia da reclamação, dará cobertura. Agora, se essa empresa já sabia que aquele evento iria gerar uma reclamação, aquele funcionário, aquele fornecedor já falou para ele, olha, eu vou entrar na justiça contra isso, aí não, porque ele tem ciência do fato. Então, a retroatividade aqui é ilimitada para fatos desconhecidos. E aí já mudou a configuração com relação ao IEO, porque o IEO, o evento gerador, tinha a definição importante, né? Ele tinha a sua importância na linha do tempo. Aqui não mais, o evento gerador não tem uma importância na linha do tempo, mas o conhecimento do fato é que sim. E depois vai ser o decorrer normal, vai ter cobertura durante toda a vigência. Essa vigência ela é anual, como os demais seguros, à medida que eu vou renovando, vai permanecendo a vigência, e caso a empresa deixe de contratar, eu ainda tenho o prazo adicional dado pela seguradora ou negociado com a seguradora, que ainda vai dar cobertura para reclamações que possam acontecer, mas aí sim, de fatos gerados dentro da vigência ou do período de retroatividade, né, que é infinito desde que aquela apólice começou. Então tem essa particularidade. Gente, vou chamar a atenção para vocês para mais um conceito que aqui a gente vai usar. Vocês lembram? Lá na primeira aula, para quem não assistiu, essa aula está gravada, você vai poder voltar lá e assistir. Quando a gente falou de uma situação de responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, desconsideração da personalidade jurídica, vocês lembram disso? Aqui, o conceito de desconsideração da personalidade jurídica é muito importante. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? É quando eu deixo de ver a PJ
que é a pessoa jurídica, e passo a me referir à PF, que é a pessoa física. Ou seja, em vez daquele processo que está sendo movido contra a empresa, eu passo a desmembrar esse processo até chegar ao ponto que esse processo será movido contra a pessoa física, contra a figura do gestor propriamente dito. Então, tem coberturas aqui, nessa modalidade de seguros, que só vai amparar a pessoa segurada, ou seja, os gestores, os gerentes, não importa quem daquela empresa, quando houver no processo a desconsideração da personalidade jurídica. Enquanto não houver a desconsideração, aquela cobertura não pode ser utilizada. E aí também há uma grande restrição no amparo, ou seja, na abrangência da garantia. Mais uma diferença que é também bem peculiar dessa modalidade. O seguro, ele não é contratado direto pelo segurado, que é o gestor. Não. Ele é contratado pela empresa. Então, a empresa faz a contratação desse seguro em benefício de todos os seus gestores, que passam a ser denominados de pessoa segurada. Quem que entra, então, quando uma empresa faz uma contratação? Todos aqueles que desempenham papel de gestores. Aí eu tenho os gerentes, eu tenho os diretores, eu tenho o gerente de RH, o gerente financeiro, o gerente de contabilidade. Suponhamos que essa empresa delegue a função da contabilidade para um escritório terceirizado. Esse escritório também pode ser considerado pessoa segurada. Então, é a empresa que vai contratar uma apólice, que vai contratar esse seguro em prol dos seus gestores, das pessoas que ocupam o papel de gestão dentro daquela empresa. Para que caso essa pessoa, esse seu gestor, seja chamada a uma responsabilidade por um ato de gestão diretamente dele ou dos seus subordinados, a apólice possa ser utilizada para custear as defesas, para custear os custos de defesa e, talvez, também a indenização, caso esse segurado tenha que arcar com esse prejuízo. Então, já mudou o contexto da história. Então, nós vimos agora que o público-alvo, para quem a gente vai ofertar esse seguro, são para as empresas que estão em nossa carteira de clientes. Todas as empresas? De certa forma, sim. Porém, existe a questão da aceitação pelas seguradoras. E hoje as seguradoras só estão aceitando empresas que têm um capital social, ou um faturamento, ou um PL acima de 1 milhão. Então, ou seja, já existe um corte que a empresa faz, já existe um corte que as seguradoras estão fazendo na questão da aceitação desse seguro. Isso restringe um pouco, ou bastante, dependendo dependendo da nossa carteira de clientes, isso restringe aqueles clientes que têm potencial para serem consumidores do seguro de responsabilidade civil, administradores. Agora, gente, vocês vão ver que ele é um seguro extremamente necessário. Imagina você, alguém que você conhece, alguém que seja dono de uma empresa, ou que seja sócio de uma empresa. Imagina agora, vamos imaginar uma situação. Vocês conhecem diversas pessoas que ocupam cargo de gestão em determinada empresa. São sócios, ou são diretores, ou são gerentes. Você imagina a pessoa entra, faz todo aquele trabalho, todo aquele estresse, que a gente sabe, né, que o gerenciamento traz nível de responsabilidade, fez tudo isso, tá lá, trabalha certinho, é correto, mas, de repente, ele recebe um processo, ele é arrolado no processo, e ele está tendo que contratar advogado, ele está tendo que, de repente, ele está vendo seus bens serem penhorados por conta de uma dívida que não é dele, de certa forma, é da empresa para a qual ele trabalha. Já imaginou essa situação? Então, hoje, gente, para a gente assumir um cargo de gestão, a gente deveria exigir que a empresa nos respaldasse, nos resguardasse de situações que possam comprometer o nosso patrimônio pessoal. Porque isso é uma situação muito séria. Então, olhem já para dentro da carteira de vocês e já selecionem as empresas de médio e grande porte que podem ser clientes de vocês na carteira de DIU. O que vai fazer com que vocês
rentabilize ainda mais a carteira, fidelize e, surpreendam aquelas empresas, ofertando soluções para riscos que, de repente, eles nem tinham consciência que tinham, mas que estão presentes no dia a dia da empresa. Mais um detalhe. Quando eu falo que o público-alvo são pessoas jurídicas, são empresas, na verdade, esse produto, dentro da essência dele, ele também poderia ser comercializado para pessoas físicas, para gestores, de forma independente. Porém, não há no mercado hoje nenhuma seguradora que aceite essa condição. Então, atualmente, os seguros de DO só são comercializados para pessoas jurídicas e para empresas de médio e grande porte, que tenham pelo menos um faturamento acima de R$1 milhão. Só para vocês terem uma ideia, vocês já viram o embasamento jurídico, ou seja, aonde há o respaldo dentro de uma legislação que pode levar com que o terceiro reclame seus direitos, seja na esfera civil, na esfera criminal, na esfera tributária. E agora, esse mesmo aparato também serve aqui para o seguro de DO. Então, além do Código Civil, do Código Tributário, aqui ainda entra a lei das SAs, a lei dos crimes ambientais. Sim, um hospital, por exemplo, ao descartar o lixo hospitalar, se ele descartou numa região que não é devida, e esse lixo, que é altamente contaminante, provocou danos à natureza, por exemplo, a um lençol freático, a um rio, alguma coisa desse tipo, o diretor daquela empresa, o diretor daquele hospital, pode ser, sim, condenado a crime ambiental. Então, olha que a extensão é grande. Nós vamos detalhar cada um daqui a pouco. Nós ainda temos o CAD, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, e tudo isso são aparatos legais que fazem com que o terceiro possa utilizar para reclamar os seus direitos. Então, gente, é muita brecha para que haja a utilização desse seguro. Vamos ver quais são os principais reclamantes? Aonde é que existe a maior parte de reclamações, de onde vem a maior parte das reclamações por atos de gestão? Vamos lá? Os próprios acionistas. Claro, eu sou dono de uma empresa. Aquela empresa deu prejuízo ou teve alguma coisa errada lá com relação à contabilidade. O próprio acionista pode reclamar, pode entrar com uma ação contra o gestor. Sim, nós temos os próprios funcionários. Se o funcionário é demitido e ele se sente injustiçado, ou se esse funcionário sofre algum tipo de assédio moral ou sexual, ele pode condenar o seu chefe, ele pode ir na justiça e fazer uma reclamação contra o seu administrador. Clientes, todas as empresas que têm relação de consumo, seja fornecendo serviços, seja fornecendo produtos, os clientes são potenciais reclamantes de qualquer dano, onde eles se sintam, prejudicados por ações daquela empresa. Nós temos os fornecedores, também numa relação, numa cadeia econômica, os fornecedores podem alegar danos e pode reclamar os seus direitos. Nós temos as agências reguladoras, aqui nós temos a Comissão de Valores Imobiliários, nós temos a ANS. São agências reguladoras que podem também reclamar danos, que podem entrar com uma reclamação por danos materiais, danos financeiros, danos morais à empresa que ela fiscaliza. Consumidores, nossa gente, o Código do Consumidor, então, dá uma proteção enorme. Qualquer consumidor de uma empresa pode alegar dano, e isso se torna uma reclamação. Nós temos o fisco. Olha só, a gente sabe que aqui o Código Tributário, gente, é muito delicado. Qualquer pessoa que trabalhe, e sem falar que o Código Tributário, às vezes, tem situações que mudam, uma volatilidade muito grande. Isso não pode levar um subordinado lá do departamento de contabilidade a cometer um erro? E esse erro não pode trazer prejuízos para a empresa? E trazendo prejuízos para a empresa, não pode haver uma fiscalização e ter uma multa? Não pode haver uma reclamação por perdas e danos? Sim, aqui também nós temos problemas com atos de gestão. Nós temos o Ministério Público. Então, gente, vejam, aqui eu estou mostrando para vocês
a fonte, de onde que vem os principais reclamantes. E olha que o rol é extenso. Vamos agora, já que a gente entendeu o conceito, a gente entendeu quem é o nosso público-alvo, quem é a pessoa segurada, vamos agora entrar no que cobre cada garantia ofertada por essa modalidade de seguros. Então, eu vou trazer para vocês a garantia, vamos explicar o que é essa garantia e depois a gente vai para os pontos de atenção, porque lembra que eu falei na última aula, os seguros de responsabilidade civil não são todos iguais. Aqui também, a mudança de nomenclatura, a mudança do conceito da cobertura, tem umas mais abrangentes e outras menos abrangentes. A gente tem as questões que nós chamamos de ressalvas, ou seja, a seguradora X cobre, mas com determinada ressalva, o que diminui muito o âmbito de cobertura. Então, são cuidados que nós devemos ter para que a gente não contrate o produto errado para o nosso cliente. Nós temos que ter conhecimento para que a gente faça uma orientação correta na hora da contratação. Então, vamos entender os conceitos e depois a gente vai para os pontos de atenção. Primeira coisa, a garantia básica. A garantia básica, da mesma forma, eu vou fazer alguns paralelos entre o DEO e o EO, até para dar um entendimento melhor para vocês, ok? Da mesma forma que lá no EO, a garantia básica prevê o quê? Indenizações e acordos de danos causados a terceiros. Além das indenizações e acordos, ela tem que prever o quê? Os custos de defesa. E quando a gente fala custos de defesa, a gente tem que lembrar que as ações podem estar circulando em diversas esferas, na administrativa, na civil, na criminal. E aí, cada segurador, embora fale o seguinte, eu cubro custos de defesa, a gente tem que estar atento a saber em quais esferas. Ela está cobrindo em todas as esferas? Ou ela está limitando apenas a uma determinada esfera? Então, isso a gente vê aonde, gente? A gente vê lá no conceito, lá na definição de objeto, lá nas condições gerais do seguro que você está contratando. Então, por quê? Porque aqui também tem diferença de clausulado para clausulado. Então, tem seguradoras que o próprio custo de defesa já está aqui na cobertura básica, tem seguradora que trata o custo de defesa como extensão da cobertura básica, tem seguradora que já vai cobrir aqui no custo de defesa as despesas com aval e fiança, que é quando você tem que, de repente, contratar um seguro-garantia judicial para fazer frente a uma reserva junto à esfera onde aquele processo está tramitando. Aqui tem seguradora que no custo de defesa já está cobrindo os custos de investigação. Então, tudo isso varia de seguradora para seguradora. Mas o conceito básico da cobertura é isso. Mas não existe o mesmo conceito em todas as seguradoras. Então, vocês têm que ficar atentos a isso. É aqui que a gente se diferencia, porque você vai entender o que é, de fato, a cobertura ofertada por cada seguradora. As demais coberturas que vocês estão vendo aí na tela, nós chamamos que são coberturas adicionais ou extensões da cobertura básica. Por que extensões? Porque ela vai estender o objeto, que é o que a seguradora cobre, faz parte lá, né, da base, da essência do contrato, e ou ela vai estender a pessoa segurada. Então, a pessoa segurada também vai variar de seguradora para seguradora. Porque tem seguradora que no conceito de segurado inclui o sócio. Tem seguradora que não, só funcionários e gerentes. Tem seguradora que inclui os acionistas também como segurado, como pessoa segurada. Já tem seguradora que não. Tem seguradora que no conceito de segurado, ela já está considerando os risk managers, que são aqueles profissionais que não são funcionários da empresa, eles têm um contrato de prestação de serviço, mas que trabalham diretamente para aquela empresa. Eu posso ter risk manager para assuntos de advocacia, para assuntos de contabilidade, para situações de marketing, de RH. Depende, cada empresa hoje trabalha de uma forma. E o conceito da pessoa segurada vai me dizer o que ela está abrangendo como pessoa segurada naquele contrato. Caso não esteja abrangendo todo mundo, é através das garantias adicionais ou da extensão
de cobertura, que nós vamos abranger o conceito de segurado ou nós vamos aumentar o conceito do objeto segurado. É através dessas garantias. Então, vocês estão vendo aí a quantidade que tem. Isso também varia de seguradora para seguradora. Mas vamos entender cada uma delas agora? Vamos acompanhar agora o que de fato cobre cada garantia ofertada pelo seguro de responsabilidade civil administradores. Lembrando que a oferta dessas garantias varia de seguradora para seguradora, de produto para produto, bem como o seu conceito sendo mais abrangente ou menos abrangente. Então, gente, a gente tem que realmente ficar atento. Mas é fácil. Quando você começa a entender a regra do jogo, você treina o seu olhar para ir diretamente no ponto, você não precisa ler todas as condições gerais. Você vai lá onde que está o pulo do gato. E aí, entende, monta um belo de um comparativo, e aí, meu amigo, não vai ter ninguém melhor que você. Primeira coisa, quando a gente fala de danos, vocês lembram lá que esses danos podem ser o quê? Materiais, morais, corporais. Muito difícil no ato de gestão ter um dano corporal, mas ainda assim tem os corporais. Aqui a gente tem as perdas financeiras. Essas são os tipos de danos existentes, correto? E nós já vimos a sua definição lá no conceito anterior. O dano material tem a ver com patrimônio, o dano corporal com a funcionalidade do corpo humano, o dano moral tem a ver com dano à personalidade da pessoa, e a perda financeira, tanto pode ser perda financeira propriamente dita ou prejuízo financeiro, que tem a ver com perda de recursos. Que é o prejuízo financeiro, são as perdas daquilo que já existe na empresa, e a perda financeira tem a ver com aquilo que a empresa deixou de auferir. Isso é o conceito dos danos, prevalece aqui. Agora vamos entrar aqui nas outras garantias, cujas nomenclaturas saem um pouco do conceito dos danos propriamente ditos. E muda também com relação ao IEO. Primeira delas, vamos entender o que é a garantia de custos de investigação. Vocês lembram que eu falei que essa garantia pode estar direto na cobertura básica, fazendo parte dos custos de defesa. E tem seguradora que não, que vai ofertá-la como uma garantia adicional, uma extensão de cobertura. E o que vem a ser isso? Essa garantia vai prover o segurado, caso ele precise de valores para bancar profissionais especializados para fazer frente a uma investigação. Ou seja, quando a pessoa segurada for sofrer uma reclamação de algum órgão fiscalizador, ela vai ter que contratar especialistas para montar a sua defesa nesse inquérito. Então, o que a gente chama de investigação formal? Que é o caso aqui, que é para isso que essa cobertura existe. A garantia de custos de investigação ela será necessária quando o segurado sofrer qualquer processo por um órgão fiscalizador, como a ANS, por exemplo, como o Ministério Público, por exemplo. Quando ele entra, a gente chama isso aqui de investigação formal ou inquérito, essa pessoa vai ter custos para se defender, muitas vezes contratando especialistas para montar a sua defesa. É isso que essa garantia vai dar cobertura do nosso segurado. Lá vocês vão ver também a garantia de custos emergenciais. Os emergenciais também tem lá no IEO, tá, gente? Não muda com relação a isso. E ela serve para a mesma coisa. Ela vai garantir que o segurado tenha direito a ressarcimento ou a cobertura para despesas de defesa, da sua defesa, caso ele tenha contratado o advogado antes de ter submetido o processo à autorização da seguradora. Ou seja, ele foi intimado, ele já contratou o advogado e já está lá correndo com a sua defesa. A seguradora pode negar, que é obrigação dele fazer o comunicado prévio para a seguradora. Então, se ele não fez, ele poderia perder o direito. Essa garantia diz que a seguradora vai considerar. Mas cá entre nós, gente, é uma garantia que também não é tão importante. Por quê? Porque a seguradora ela é obrigada, dentro de salvamento e contenção, a garantir isso para a gente. Então, se a seguradora não ofertar, não sofra, porque não é uma cobertura assim, primordial, ok? Custos de fiança e caução, que é essa cobertura, que também pode estar lá na base, dentro dos custos de defesa. É aquilo que eu falei. Dentro de um processo, muitas vezes você tem que aportar recursos
enquanto aquele processo está sendo tramitado em alguma vara. E esse recurso hoje ele pode ser substituído. E esse recurso pode ser feito em caução em dinheiro, mas ele também pode ser feito por um aval, por um seguro-fiança. E essa cobertura vai garantir o pagamento desse seguro-fiança para fazer frente a esse recurso. Cobertura de bens e liberdade. Ou também as seguradoras chamam por um outro nome. Lembra que eu falei que as seguradoras aí têm mania de ficar trocando o nome? A garantia de bens e liberdade é a mesma garantia de inabilitação. Então vai ter proposta que vai estar ali na inabilitação e outras vai estar lá bens e liberdade. E tem seguradora que coloca inabilitação como uma cobertura e bens de liberdade como outra cobertura. E é a mesma coisa, gente. É só para aumentar o rol de coberturas. E o que vem a ser isso? Isso vai garantir que a pessoa segurada tenha direito à indenização, aos custos de defesa, quando ela for inabilitada a exercer qualquer cargo. Quando ela for inabilitada, e essa inabilitação só ocorre em casos de empresas que sofram processos formais por órgãos fiscalizadores, por órgãos governamentais. É a mesma coisa daquela cobertura lá que eu falei anteriormente de custos de investigação. Então, se a empresa que você está ofertando o produto, ela não é os seus serviços, né? Ou seja, a sua atividade não sofre nenhum tipo de fiscalização por algum órgão governamental, essa garantia aqui também deixa de ser importante. Porque a essência dela é garantir a pessoa segurada em casos de inabilitação. Que quando o segurado vai sofrer uma ação dessas por um órgão fiscalizador, ele fica obrigado a se afastar do cargo dele. Ele não pode exercer aquela atividade. E nenhuma. Ele fica lá de molho. Ele fica de quarentena enquanto aquele processo rola. Como é que ele vai pagar as contas, gente? Então, essa cobertura é importante por isso. Então, a inabilitação acontece quando existe essa ação, né, ou seja, esse inquérito formal, e essas pessoas seguradas têm que ter essa garantia para se defender. Essa garantia vai cobrir os custos de defesa em ações movidas por órgãos governamentais responsáveis por algum tipo de fiscalização. Gente, a penhora online é muito importante para gestor. Olha só o enrosco que um gestor entra quando está se movendo uma ação contra aquela empresa e aí, né, naquele processo, o gestor lá foi arrombado. Os bens dele serão confiscados, serão travados. Ele não vai poder mexer na conta dele do banco. O salário que é pago não vai poder ser movimentado. Os bens dele, a casa que ele mora, o carro que ele tem, pode servir tudo de garantia para indenizar as vítimas, para indenizar os terceiros reclamantes. Ou seja, de uma hora para outra, tudo na vida dele trava. Ele não tem cartão de crédito, ele não tem acesso à conta corrente, ele não pode se dispor de nenhum imóvel, ele não pode vender nada. Simplesmente ele vai ficar sem dinheiro. E como é que fica as contas? Porque tem. Tudo bem que um diretor pode nem ter despesa de aluguel, mas tem as despesas de uma casa, tem despesas com educação, tem despesas de supermercado, tem despesa com demais funcionários, e como é que fica? Então, a penhora online, ela vai proteger o segurado em situações como essa, garantindo para ele o quê? Os valores que ele recebia mensalmente como salário, né, como proventos, para que ele faça frente às suas despesas. E aqui, gente, atente-se. Essa cobertura muda demais de seguradora para seguradora. Tem seguradora que garante só as despesas como forma de reembolso. Tem seguradora que garante X% do salário. Tem seguradora que determina, olha, eu vou garantir o seu salário por 6 meses, por 1 ano. Só que, gente, não pode ter nem limitação de prazo e nem limitação de valor. Porque, gente, um processo como esse, a gente não sabe, a gente chama processos de cauda longa. Pode demorar anos. Imagina, não, eu tenho uma cobertura, mas só durante 6 meses. E o resto dos anos? Como é que esse gestor vai fazer para se virar? Então, é muito importante essa cobertura. E é mais importante ainda que você veja se essa cobertura realmente está cobrindo o que de fato ela deveria. Ou se ela está lá só para enfeitar e que, na verdade, restringe através de limitação de prazo, através de limitação de valores. Cuidado com as ressalvas dessa garantia. Aqui tem 2 garantias que, embora pareça ser a mesma coisa, não são.
Nós temos uma garantia adicional que chama práticas trabalhistas indevidas e nós temos uma outra garantia adicional que chama reclamações trabalhistas. Primeiro vamos entender o que é reclamação trabalhista e o que é prática trabalhista indevida? Reclamações trabalhistas têm a ver com reclamações referentes a verbas rescisórias. Ou seja, aquele funcionário foi demitido, ele não concordou com o valor que foi pago como 13º, com o valor que foi pago lá, o que ele tinha de fundo de garantia, ou ele achou que o que ele recebia por fora ali não foi contabilizado, enfim. Verbas rescisórias geram reclamações trabalhistas. E o que tem a ver com práticas trabalhistas indevidas? Práticas trabalhistas indevidas é tudo que tem a ver com assédio. E aqui entra o assédio moral e o assédio sexual. O assédio moral, normal, ele não é considerado crime. E o assédio sexual é crime. E aqui no DO, como em qualquer outro seguro, dolo não tem cobertura. Dolo é a culpa grave, a culpa com intenção. E nesse caso, o assédio sexual, ele é considerado crime. E o que é pior, ele é considerado um ato ilícito, doloso. Ele não vai ter cobertura pelo seguro. Então, o seguro vai até amparar as custas de defesa enquanto o processo estiver tramitando, lá na esfera criminal. Se a pessoa for absolvida, que os custos de defesa era obrigação da seguradora pagar. Porém, se a pessoa for julgada culpada, não tem cobertura pelo seguro. E se não tem cobertura pelo seguro, os custos de defesa também não. Aí o que a seguradora adiantou para pagar os custos de defesa, aquele segurado terá que ressarcir a seguradora, tá? Então, ponto de atenção aqui. Então, voltando a essas coberturas, que podem ser ofertadas pelo seguro de DO, a gente tem lá a garantia adicional de práticas trabalhistas indevidas. É aquela garantia que vai dar cobertura para as indenizações, para os custos de defesa, contratação, né, de advogados, puxar os honorários, puxar as custas processuais da pessoa segurada, enquanto ela estiver se defendendo de uma acusação de assédio, seja moral ou sexual. Lembrando que se no sexual ela for condenada, ela vai ter que devolver isso daí. No moral, se ela for condenada, está tudo certo, vai ter cobertura também pelo seguro. E a garantia de reclamações trabalhistas? Da mesma forma, vai custear a defesa do segurado enquanto ele estiver sofrendo uma ação de um terceiro por reclamações trabalhistas, que são aquelas reclamações que têm a ver valores de acertos que nós chamamos de verbas rescisórias. E aqui também, gente, tem diferença de seguradora para seguradora. Aqui também tem muita diferença de seguradora para seguradora. Porque tem seguradora que só vai cobrir custos de defesa, mas não vai cobrir o valor da indenização. Tem seguradora que não vai nem cobrir custo de defesa. Então, isso aqui, gente, varia muito seguradora para seguradora. Não é uma cobertura igual e não é uma cobertura ofertada também por todas, tá? Reclamações criminais. Bom, vamos lá. Eu já dei uma adiantada quando a gente estava falando lá de assédio sexual, que é crime. Aqui, a gente tem que entender uma situação. O seguro de DO, de praxe, ele já contempla ações tanto na esfera civil, administrativa, tributária, penal, que é a criminal. Basicamente, quase todos os produtos de DO vão amparar todas as esferas, tá? Diferentemente lá do IEO, que a esfera criminal não está parada em todas, aqui, basicamente, todos os produtos, sim. Mas tem um detalhe, ele ampara tudo que estiver tramitando na esfera criminal. Porém, se a pessoa for condenada àquele crime, houver uma condenação por dolo, ela for condenada ali, não vai ter cobertura a indenização. Não tendo cobertura a indenização, não tem cobertura também os custos de defesa, aí a pessoa tem que devolver. Mas, às vezes, as seguradoras vão colocar assim, reclamações na esfera criminal. É isso, é porque ele vai ter direito a todo o aparato, a todas as coberturas para puxar a sua defesa quando esse processo estiver... Não é porque está na esfera criminal que é dolo. Muitos processos são julgados na instância criminal, né, dentro das esferas do poder judiciário, eles são considerados na esfera criminal. Outros na esfera tributária, outros na esfera administrativa, outros na esfera civil. Ok? Então, lembrando que caso haja a condenação na esfera criminal da pessoa segurada por culpa grave, que é o mesmo que dolo, esse segurado perde o direito à indenização e
aos custos de defesa. Então, tudo que a seguradora pagou para ele, ele vai ter que devolver. Vamos agora entender a garantia de reclamações tributárias? E aqui fique atento também, tá? Por quê? Porque a abrangência dela muda muito de seguradora para seguradora. Na essência, essa garantia diz que o segurado terá direito aos custos de defesa e às indenizações por condenações tributárias. Ok. Só que isso não é assim em todas as seguradoras. Tem seguradoras que só vai cobrir os custos de defesa. Tem seguradora que vai cobrir os custos de defesa e, se ele for condenado, também a indenização. Então, essa variação muda muito a abrangência daquela cobertura em determinada seguradora. É tudo que tem a ver com danos cujo evento gerador tenha sido débitos, obrigações fiscais, obrigações tributárias, obrigações estatutárias, obrigações comerciais. Tudo isso está dentro da esfera aqui, da abrangência dessa garantia de reclamações tributárias. Ela pega toda essa gama de reclamações. Porém, só esclarecendo aqui para vocês entenderem, os débitos que sejam obrigações da empresa, isso não tem cobertura de jeito nenhum. Quando eu falo que essa cobertura pode abranger a indenização, é naquilo que a pessoa segurada, que aquele gestor tenha que pagar, que ele foi responsabilizado. Agora, aquilo que é de responsabilidade direta da sociedade, da empresa, isso não tem cobertura. Lembre-se, o seguro aqui não é para proteger a empresa, ele é para proteger os gestores, os diretores, as pessoas que desempenham o papel de gestão dentro daquela empresa. Então, tudo que for condenação para a empresa, porque a empresa vai ser julgada, processada junto com o funcionário. O processo vai correr paralelo. O processo da empresa, ela vai ter que arcar com os custos para contratação de advogado, para pagamento das indenizações. O que o seguro está cobrindo são os gastos que aquele funcionário vai ter para fazer a sua defesa e para custear a indenização, caso ele seja condenado. Isso vale, gente, para todas as coberturas que nós estamos falando aqui, ok? Vamos entender agora o que é a cobertura de multas no DO? A cobertura de multas, ela diz que a seguradora vai considerar como indenização também as multas que foram impostas à pessoa segurada, ou seja, aquele gestor da empresa, por algum órgão do governo, que são os órgãos fiscalizadores. Porque se ele fez errado, ele sofreu um processo de algum órgão fiscalizador do governo, além dos danos, ele vai ser obrigado a pagar uma multa. E aí, essa multa que a pessoa segurada, né, que o gestor foi condenado a pagar, também pode ser absorvida aqui no seguro de IEO. É bem diferente das multas, da cobertura de multas lá no IEO. E a cobertura de multas lá no IEO eram as multas que os terceiros tiveram que pagar em função de uma falha técnica. Aqui não. É a multa que o segurado sofreu no seu processo de condenação em função de uma infração que ele tenha cometido e o órgão regulador, ou mesmo dentro de um consenso administrativo, impôs a multa como penalidade. Garantias pessoais. Essa garantia também é muito usada em outra nomenclatura que chama aval e fiança. É a mesma coisa. Muitas vezes, dentro da atividade de gestão, aquele gestor acaba se tornando fiador da empresa, de algum negócio. E esse negócio pode dar ruim. E ele pode sofrer um processo, um julgamento, em função simplesmente pelo fato dele ter sido avalista. E aí essa cobertura vai garantir para ele os custos de defesa para ele tentar se defender disso daqui. Também existe variações, porque tem seguradora que só vai cobrir os custos de defesa. Tem seguradora que vai cobrir indenização quando houver a desconsideração da personalidade jurídica daquele administrador, porque aí está arrolando os bens pessoais dele, e o seguro é para isso. Mas a maioria das seguradoras, né, a maioria dos produtos existentes no mercado só vai cobrir os custos de defesa. Porque os custos de fiança e aval, ou seja, o valor daquilo que está garantido no contrato, que ele foi o avalista,
Isso é responsabilidade da empresa. Da mesma forma que lá as penalidades tributárias, o tributo em si, não cabe a pessoa segurada pagar. É uma responsabilidade da empresa. O que é de responsabilidade da empresa tem que ser arcado pela empresa. Isso não vai ser absorvido pelo seguro, porque não é uma responsabilidade do segurado, que é a pessoa que está sendo garantida pela apólice de DIEO. Outra garantia que tem no DIEO, mas que varia muito em termos de amplitude de seguradora para seguradora, é a garantia ambiental. Vocês lembram que danos ambientais, quando a gente viu lá na aula básica, são danos ao meio ambiente, mas de uma forma muito ampla. E aqui eu tenho tanto a poluição gradual, como eu tenho a poluição súbita. Nós vimos esses conceitos lá atrás. Pois bem, suponhamos, vamos pegar um exemplo aqui, um hospital. Lá no comecinho eu falei, teve descarte de lixo. Esse descarte de lixo, embora ele tenha terceirizado uma empresa, é dele. E esse lixo, que é altamente infectante, contaminou, sei lá, lençol freático, um rio. Isso é um crime ambiental. E o gestor, o administrador daquele hospital, vai ser arrolado no processo por danos ambientais. E ele tem que ter essa garantia para que os custos de defesa dele sejam aparados. E essa garantia, gente, na maioria das seguradoras, ela não é ofertada. Quando ela é ofertada, ela só cobre os custos de defesa e não cobre as indenizações, que é de fato os danos. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela é uma cobertura bem restrita. O ideal mesmo é que o cliente que tenha riscos ambientais contrate o seguro de responsabilidade civil e ambiental lá em outra carteira de responsabilidade, porque aí sim ele vai ser amparado por todos os danos. Aqui é uma cobertura muito pequena diante do tamanho do problema que ele possa enfrentar. Aqui a gente tem despesas, a gente tem a garantia também de gerenciamento de crise, viu? Da mesma forma que lá no IEO. Ela tem o mesmo conceito, muitas vezes chamada de despesas de publicidade, outra gerenciamento de crise. Tem seguradora que divide as coberturas. No gerenciamento de crise, ela só vai pagar os profissionais que são contratados para fazer o gerenciamento, dar o direcionamento na parte daquela pessoa segurada, do segurado se portar, para que a imagem dele não seja tão prejudicada. E outras, ela não vai custear aqui os custos de publicidade. Enfim, isso varia, mas o intuito dessa garantia é justamente amparar o segurado em caso onde a imagem dele seja danificada por um escândalo. E, gente, hoje é muito fácil qualquer situação sair nas mídias. Imagina, a gente já viu isso, gestor de uma grande empresa foi afastado do cargo para uma investigação, suspeita de crime, suspeita disso. A hora que o cara é afastado, a sociedade já está condenando ele independente dele ser culpado. Então é importante ter o gerenciamento de crise para que haja pessoas especialistas em saber fazer essa comunicação com a mídia de forma correta para diminuir o desgaste da imagem daquele profissional. Essa cobertura existe para amparar esses custos. Aqui eu coloquei para vocês de novo despesas de publicidade, que pode estar dentro do gerenciamento de crise, que tem seguradora que separa, mas que no fritar dos ovos é a mesma coisa. Vai amparar gastos em contratação, taxas de publicação em contratação, ou com os valores para publicação de matérias, de reportagens, para amenizar o impacto negativo na imagem daquele profissional. Gente, extradição. Essa cobertura existe para garantir as despesas com a extradição da pessoa segurada, caso ela sofra algum processo por danos causados a terceiros, que seja falhas de gestão. Então, isso aqui vai ter despesa quando houver uma execução de uma ordem de prisão contra o segurado. Então, essa garantia vai amparar os gastos com esse processo de extradição. É para isso que essa garantia existe. Gente, a apólice internacional, ela é muito importante para empresas que têm filiais em outros países, porque ela permite que a apólice aqui, que a pessoa contratou aqui, e em relação à apólice que já existe lá, a apólice que já existe no país onde a filial está sediada, sejam equiparadas. Ou seja, o seguro dele aqui pode utilizar o mesmo padrão de cobertura da apólice internacional dele.
Ou, outra forma que essa cobertura também é utilizada, que vai, a apólice dele aqui, vai amparar as condenações, os processos, todas as despesas que aquele administrador tenha, mas que sejam arroladas em outro país. Existem algumas ressalvas nessa garantia, também não é ofertada por todas as seguradoras, mas tem algumas ressalvas do tipo, olha, eu cubro desde que o processo tramite aqui na jurisdição brasileira. E é a mesma coisa de falar assim, eu não cubro nada. Por quê? Por que um terceiro que entrou com um processo em outro país vai querer que o processo seja tramitado aqui no Brasil? Gente, todo mundo quer que a tramitação do processo, o fórum, seja no domicílio local. Então, é uma cobertura bem difícil de realmente ser utilizada. Mas é uma cobertura muito importante para as empresas que têm operações fora do país. Aí tem que buscar uma seguradora que ofereça essa garantia de fato. A garantia de profissionais internos, ela é uma extensão da pessoa segurada, porque ela vai garantir aqueles prestadores que não são funcionários CLT da empresa, mas que têm um contrato de prestação de serviço e que trabalham de forma exclusiva para aquela empresa. Então, eles passam a ser considerados também pessoas seguradas. Da mesma forma, a cobertura de empresas coligadas também é uma extensão da garantia dada pelo seguro. Eu estendo os diretores daquelas empresas coligadas, ou eu estendo reclamações que tenham sido geradas por terceiros prejudicados naquela empresa coligada, eu estendo cobertura para tais situações. Ou seja, é uma extensão de garantia, é uma extensão do conceito de pessoa segurada aqui também. Da mesma forma que entidades externas. Também, quando eu tenho essa garantia ofertada, eu estou estendendo, ampliando o conceito de segurado, trazendo para o rol de pessoas seguradas os conselheiros, os diretores, ou seja, pessoas que tenham sofrido reclamação de terceiros lá na entidade externa. Novas subsidiárias, a mesmo conceito. Também vou estar estendendo o conceito de pessoa segurada para pessoas ligadas às novas subsidiárias. Garantia adicional de aposentados. Isso é ofertado também pela maioria das seguradoras. Um gestor, quando ele sai de uma empresa e se aposenta, já imaginou? Ele pode se aposentar e de repente chegar um processo para ele de um ato de gestão enquanto ele estava na ativa. O cara está lá na fazenda dele, na chacrinha dele, já não quer nem mais saber de nada e ele é arrolado num processo. Então, o seguro também vai estender proteção aos aposentados. Mas tem ressalvas aqui também, gente. Essa pessoa tem que ter se aposentado e não pode estar trabalhando em mais nenhuma empresa. Aposentou de fato, tá? E o último trabalho dela foi naquela empresa. Então, o segurado, essa cobertura também é uma extensão do conceito de pessoa segurada quando ela traz, quando ela amplia, quando ela dá cobertura também para os aposentados. Da mesma forma que cônjuge, espólio, herdeiros, também é uma extensão do conceito da pessoa segurada, onde eu dou proteção, eu dou amparo na apólice contratada pela empresa, eu transformo essas pessoas também como pessoas seguradas. Por quê? Porque se um gestor estiver sofrendo processo e ele vier a falecer, o processo permanece e quem vai ter que responder vai ser o cônjuge, vai ser o seu espólio, vão ser os seus herdeiros ou o seu representante legal. Então é importante haver essa extensão de cobertura. Tem uma garantia que é bem interessante também, que chama tomador versus segurado. E no fritar dos ovos, ela funciona como se fosse uma responsabilidade civil cruzada, onde uma pessoa segurada pode mover a ação contra uma outra pessoa segurada. Ou seja, um gerente move uma ação contra um outro gerente. Ou a empresa move uma ação contra um diretor. Ou um diretor move uma ação contra o gerente tributário. Então, ela é uma responsabilidade cruzada, só que dentro da atividade de gestão. E a gestão protegida, na verdade, eu só conheço uma seguradora, tá? A Porto, que estava dando essa cobertura. A gestão protegida, ela é uma mudança no conceito de seguro, porque a gestão protegida, ela coloca também como pessoa segurada a própria empresa. Então, os processos em que a empresa for arrolada juntamente com o gestor, o seguro também ampararia os custos de defesa, as indenizações da empresa. Então, é uma extensão de cobertura. Alguns falam também em gestão 360,
porque eu estou trazendo a empresa, que é a contratante, mas não é segurada, para o rol de pessoas seguradas. É isso que diz essa cobertura. Para que a aula não fique tão extensa, eu vou deixar os exemplos de sinistros lá na nossa comunidade, para vocês verem situações reais da realidade de condenação de gestores e onde o seguro de DO poderia ser utilizado. Agora vamos à cereja do bolo? Vou trazer aqui para vocês onde vocês têm que ficar atentos na contratação dessa modalidade de seguros. Agora vocês já entenderam todas as coberturas. Vocês já viram que as coberturas variam de seguradora para seguradora, tanto no seu conceito quanto na oferta da própria garantia. Então, o primeiro ponto de atenção que vocês têm que ter é com a definição que está lá nas condições gerais. Primeiro, vocês têm que olhar a definição de segurado. Porque na definição de segurado eu posso incluir sócio ou não. Eu posso incluir acionista ou não. De acordo com a definição, eu vou ter um conceito mais amplo ou mais restrito na abrangência do rol de pessoas seguradas. No conceito de segurado, eu já posso colocar lá que o cônjuge, o espólio, os representantes legais já são segurados, que os auditores internos são segurados, que os risk managers são segurados. Então, assim, tem que ver como é que é o conceito de segurado na seguradora que você está ofertando. Vê lá a definição de danos morais. Aqui, mais do que nunca, gente, tem muita condenação por dano moral puro. Pode ser que a seguradora que você está ofertando só cubra o dano moral consequente de um dano material ou de um dano corporal, ou de um dano financeiro. Então, fique atento a isso daí. Vocês têm que ler o objeto. O objeto que eu falo é o objeto básico, da cobertura básica mesmo do seguro. Que lá ele pode estar dizendo que os custos do seguro-fiança podem estar cobertos, que os custos de investigação podem estar cobertos, que os honorários advocatícios em qualquer esfera pode estar coberto. Tudo isso vai estar lá na definição de objeto. Você vai saber o quão ela é abrangente ou, se ela é mais restrita, quais são as extensões de garantias que você tem que contratar ou garantias adicionais para que haja uma cobertura mais abrangente para a empresa, né, para os funcionários, para os gestores daquela empresa para a qual você está contratando. Atentar para a situação da desconsideração da personalidade jurídica, que pode aparecer em várias garantias. Então, uma dica. Vocês vão baixar as condições gerais lá, geralmente ela vai vir em PDF, aí você coloca lá na lupinha, desconsideração da personalidade jurídica. Ele vai te apontar em todos os lugares do clausulado das condições gerais onde tem essa palavra. Aí você vai ver em que coberturas que a desconsideração da personalidade jurídica está sendo atrelada. Porque isso vai diminuir, né, a abrangência daquela garantia. Atentar para a cobertura de penhora online, porque penhora online, as garantias variam de seguradora para seguradora com relação ao prazo que cobre, com relação aos valores que cobre e com relação ainda se isso pode ser dado como uma cobertura, como um limite próprio de indenização ou se vai abater do limite geral segurado. Então, fiquem atentos. Atentar se aquela cotação, aquela seguradora está abrangendo todas as esferas ou se você vai ter que fazer extensão, por exemplo, para a esfera criminal. Então, é importante que se veja isso. Atentar para as franquias e POS. Lembra, quanto maior o POS, mais um segurado vai ter que participar na hora de um sinistro. Então, tem seguradora que coloca uma franquia baixa, mas um POS alto, ou um POS baixo e uma franquia alta. De todo jeito, quando tem franquia e POS alto, deu ruim, viu, gente? Atentar para os custos de defesa, para os honorários, porque tem seguradora que limita, tem seguradora, porque a escolha do advogado é a liberdade do nosso cliente. Bons advogados custam mais caro, e ele vai ter que contratar bons advogados para se defender. E tem seguradora que limita de acordo com a tabela da OAB, ou X vezes a tabela da OAB. Então, gente, seguradoras que limitam honorários prejudicam, né, essa cobertura para o nosso cliente. Não contratem limite de cobertura baixo. Lembre que se lá no IEO já era importante você contratar um valor que fizesse frente aos riscos daquele segurado, imagine aqui que aquele limite é dividido por várias pessoas. No único processo, várias pessoas podem ser chamadas. E aí, se tem um limite baixo, adianta ter seguro, gente? Não vai dar para custear advogado nem de um, quiçá de todo mundo. E lembrando que vai ser um ano de vigência, outros processos podem vir. Então, contratem um limite de importância segurada que faça frente ao risco de verdade.
nunca contratem valores baixos. Vejam a questão da retroatividade. Por quê? A retroatividade pode estar lá com retroatividade limitada, mas pode estar lá com aquela situação da primeira contratação, que é a data de continuidade. Atente-se. Outro ponto de atenção, os prazos adicionais. Tem seguradora que dá 36 meses, tem seguradora que dá 1 ano, então quanto maior o prazo adicional, melhor. E outra definição que vocês vão ver lá o que está definindo, isso você vai ver em cada garantia, tá? O que está lá definido como perdas indenizáveis. Perdas indenizáveis é o que de fato a seguradora vai considerar na hora da indenização. Se eu estou lá na cobertura, por exemplo, de práticas trabalhistas indevidas, se a seguradora lá, nas despesas indenizáveis, for considerar apenas custos de defesa, ela está dizendo que não vai cobrir a indenização. Tá? Então, é muito importante que você veja o que vai ser considerado para a seguradora na hora da indenização de um sinistro. Então, gente, essa é a base, né? Acho que com isso aí, com os conceitos, entendendo o que cobre, a gente vê a importância desse seguro. É muito arriscado ser um gestor sem ter um seguro de responsabilidade civil administrado contratado pela empresa. E aqui, vocês já conheceram um pouco mais desse universo maravilhoso do seguro de responsabilidade civil administradoras. Tem mais coisa para ser falar? Tem, gente. A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando. Mas o intuito dessa aula é trazer para vocês conceitos básicos que deem condições para que vocês já possam começar a jornada de vocês ofertando esse produto para os seus clientes. Vamos juntos, porque tem muita coisa para aprender ainda. Um grande abraço a todos.